No coração do livro mais antigo e fascinante da humanidade, o Gênesis, há uma história que, ao longo dos séculos, tem gerado questionamentos, interpretações e um mistério profundo. A cena em questão envolve a serpente, a astuta criatura do Jardim do Éden, que desempenha um papel crucial na primeira grande queda da humanidade. Você já se perguntou o que realmente sabemos sobre a serpente? Seria apenas um símbolo? Um ser literal? Ou talvez, como sugerem os escritos originais em hebraico, haveria um segredo ainda mais profundo escondido entre as linhas desse texto milenar? Nesta análise dramática e investigativa, mergulharemos nas camadas linguísticas e contextuais do texto hebraico do Gênesis. Vamos explorar o que está por trás das palavras, desvendar significados e trazer à luz revelações que transformam esta antiga história em algo ainda mais poderoso e relevante para os dias de hoje. A serpente, muitas vezes associada ao engano e à traição, possui um papel que vai além do simples ato de convencer Eva a desobedecer. Qual é a verdadeira natureza dessa entidade? De onde veio sua sabedoria? O que o texto hebraico revela que as traduções modernas podem ter ocultado? Prepare-se para uma jornada de descobertas que pode desafiar tudo o que você pensava saber sobre essa narrativa. Mantenha-se atento, porque o segredo que vamos revelar não apenas lança uma nova luz sobre a serpente, mas desafiará sua visão sobre a própria natureza do bem, do mal e do propósito divino na criação. Vamos mergulhar juntos no mistério que tem intrigado estudiosos e crentes por incontáveis gerações. Para entender a verdade oculta sobre a serpente no Gênesis, é essencial retornar ao início, o Jardim do Éden. Imagine um ambiente perfeito, árvores que florescem sem cessar, rios de águas cristalinas cortando o paraíso, o aroma doce da criação recém-nascida pairando no ar. Adão e Eva vivem em total harmonia com a natureza. Sua inocência resplandece sob os cuidados do Criador. Porém, em meio a essa perfeição, uma figura inesperada surge: a serpente. No texto hebraico original, a serpente é chamada de Nahash, uma palavra repleta de camadas ocultas. Tradicionalmente, ela é vista como apenas uma criatura astuta e enganadora. Mas será que essa tradução faz justiça ao texto original? Quando exploramos a raiz da palavra hebraica, Nachash pode significar mais do que apenas serpente. Em algumas interpretações, ela está ligada a conceitos como adivinhação, sabedoria oculta, ou até mesmo brilhar como bronze. Isso sugere que a serpente não era uma criatura comum, mas algo ou alguém com profundo conhecimento, e talvez um propósito maior. A cena começa a se formar. Uma figura enigmática, não necessariamente maligna à primeira vista, mas extremamente persuasiva. A serpente aborda Eva e lança uma pergunta que mudaria para sempre a história da humanidade. É verdade que Deus disse que vocês não devem comer de nenhuma árvore do jardim? Essa abordagem estratégica revela uma mente calculista, uma entidade que compreende os pontos frágeis da curiosidade humana. Será que a serpente buscava apenas enganar? Ou estaria testando algo mais profundo? E, se assim for, quem ou o que deu a ela esse poder de questionar e manipular? O texto em hebraico sugere indícios que apontam para algo muito maior do que aparenta. A introdução da serpente não é apenas um fato isolado na narrativa bíblica. Suas palavras são carregadas de sutilezas, e o texto hebraico deixa margens para interpretações instigantes sobre sua verdadeira natureza. Eva, ao ouvir a pergunta da serpente, "É verdade que Deus disse isso?", provavelmente sentiu uma faísca de curiosidade, mas também de dúvida. Afinal, até então, nada no Éden havia questionado a bondade ou a autoridade de Deus. Esse momento marca o início de uma tensão espiritual e psicológica que mudaria o curso da história. No original hebraico, a serpente não apenas questiona, mas parece desafiar diretamente a ordem divina, o que pode indicar mais do que mera astúcia. Alguns estudiosos sugerem que sua fala sugere um domínio surpreendente
sobre o conhecimento divino. Quem ou o que deu à serpente essa capacidade de questionar e, ao mesmo tempo, influenciar? Alguns rabinos antigos acreditavam que essa entidade representava mais do que apenas um animal ou um símbolo do pecado, mas sim uma figura associada à própria rebelião contra Deus, potencialmente ligando-a ao conceito de um ser caído. Eva responde hesitante, explicando que não poderiam comer ou sequer tocar no fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque isso traria a morte. Mas a serpente não recua. Ela responde com algo sensacional: certamente não morrerão. A ousadia dessa afirmação parece desafiar abertamente a ordem do Criador. Porém, o que vem a seguir é ainda mais intrigante, pois Deus sabe que, no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. O que faz dessa declaração tão poderosa é o subtexto oculto. A serpente, de forma astuta, planta uma ideia, que Deus estaria retendo algo importante. Mas, será que essa ousadia era motivada pelo engano? Ou havia algo mais profundo em jogo? Enquanto Eva escutava as palavras da serpente, algo começou a tomar forma em sua mente. A narrativa deixa claro que a árvore do conhecimento do bem e do mal já possuía uma aura de mistério, mas agora ela parecia ainda mais atrativa. O texto hebraico oferece uma descrição interessante. Eva percebe que o fruto era bom para se comer, agradável aos olhos e também desejável para dar entendimento. Gênesis 3, 6. Isso sugere não apenas um desejo físico, mas algo mais profundo, um anseio por sabedoria, por algo que transcendia sua condição atual. Até aqui, a história pode parecer uma simples narrativa sobre a desobediência humana. Mas ao revisitar o original hebraico, encontramos nuances que mudam drasticamente a perspectiva. A palavra usada para desejo nesta passagem, ta'avá, carrega conotações de um desejo intenso, quase divino, que vai além da simples curiosidade humana. Esse desejo seria algo plantado exclusivamente pela serpente, ou seria parte da composição humana desde a criação? Essa é a reviravolta, a introdução da tensão entre a humanidade e o divino. Adicionalmente, a serpente não diz explicitamente uma mentira. Ao contrário, ela sugere uma verdade oculta, a de que comer do fruto abriria os olhos de Eva e Adão para um novo nível de compreensão. E de fato, após o consumo, seus olhos realmente se abrem, como descrito posteriormente. Isso faz surgir uma pergunta inquietante. Seria a proibição de Deus simplesmente um teste de obediência, ou havia algo reservado, algo que deveria ser alcançado de outra forma? Aqui, a ambiguidade da serpente pinta um cenário desconcertante. Sua motivação parece caminhar na tênue linha entre o engano e a exposição de um segredo que Deus havia guardado. Um segredo ligado à própria consciência humana. Ao ouvir as palavras intrigantes da serpente, Eva não consegue conter a profundidade de sua curiosidade. Pela primeira vez, ela encara o fruto proibido não apenas como um objeto de obediência divina, mas como uma porta potencial para algo extraordinário: sabedoria, poder ou talvez liberdade. A tensão cresce em torno dela, e o mundo ao seu redor, que antes parecia harmonioso e tranquilo, agora começa a vibrar com um novo tipo de energia. A serpente, por sua vez, permanece pacientemente próxima, quase como se soubesse o que viria a seguir. Eva estende sua mão, ainda hesitante, e em um momento de enorme simbolismo, ela decide dar o passo que separa a submissão da escolha independente. Ao morder o fruto, é como se o cenário ao redor dela começasse a mudar. Pela primeira vez, ela experimenta algo que nunca havia sentido antes: uma percepção ampliada. Seus olhos, de fato, se abrem, como a serpente havia prometido. Mas junto com essa visão ampliada, vem também algo que ela nunca havia experimentado: vergonha, dúvida e um profundo senso de vulnerabilidade.
Logo após, Eva compartilha o fruto com Adão, e ele, sem questionar, também toma do fruto. A narrativa hebraica usa um tom que indica a rapidez da ação, quase como se Adão, confiando plenamente em Eva, não tivesse hesitado. Após o ato, ambos percebem algo inusitado. Eles estão nus. Essa exposição não é apenas física. É um tipo de abertura espiritual que os conecta a sentimentos antes inexistentes, como culpa e ansiedade. Imediatamente, eles buscam cobrir seus corpos com folhas de figueira, um claro reflexo da mudança interna que os aflige. O Éden, que antes era um lugar de liberdade, agora começa a parecer restritivo, carregado de vigilância e julgamento. E no fundo de suas consciências permanece a pergunta: o que aconteceria agora que transgrediram a ordem divina? Com os olhos abertos para uma nova realidade, Adão e Eva começam a perceber a verdadeira extensão de suas ações. A sensação de vulnerabilidade não é apenas física, mas espiritual e emocional. Eles agora possuem o conhecimento do bem e do mal, mas com esse conhecimento vem uma responsabilidade esmagadora e um novo tipo de medo: o medo do julgamento divino. Enquanto tentam se ajustar a essa nova consciência, surge um novo desafio: a presença de Deus no jardim. O texto bíblico descreve que ouviram a voz do Senhor Deus, que andava pelo jardim à tardinha. Gênesis 3:8. Esse momento, que antes era de comunhão e serenidade, agora é carregado de tensão. Adão e Eva, pela primeira vez, sentem a necessidade de se esconder de Deus. Uma ação que simboliza a quebra da confiança e a introdução do medo na relação entre a humanidade e o Criador. Deus, sabendo exatamente o que aconteceu, chama por Adão: onde estás? A pergunta não é de ignorância, mas sim uma oportunidade para Adão reconhecer sua ação e refletir sobre suas consequências. Adão responde, admitindo que estava com medo porque estava nu, e por isso se escondeu. Deus então faz uma pergunta crucial: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Nesse ponto, a narrativa se complica ainda mais. Adão, em vez de aceitar a responsabilidade, aponta para Eva: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore, e eu comi. E Eva, seguindo o mesmo padrão, culpa a serpente: a serpente me enganou, e eu comi. Essa cadeia de culpa não só revela a fragilidade humana, mas também introduz uma nova dinâmica de desconfiança e divisão. A serpente, por outro lado, permanece silenciosa, sua missão aparentemente cumprida. Mas o que realmente motivou a serpente? Esse é um mistério que o texto hebraico deixa em aberto, sugerindo que há forças e intenções que vão além do que é imediatamente visível. Após a revelação de suas ações e a tentativa de transferir a culpa, Adão e Eva enfrentam um novo tipo de interação com Deus. Uma que é marcada pela consequência e pela introspecção. Deus, ao ouvir as justificativas de ambos, não apenas repreende, mas também estabelece um novo curso para a humanidade e para a criação. Primeiro, Deus se volta para a serpente. No texto hebraico, a maldição é direta e carregada de simbolismo. Porquanto fizeste isso, maldita serás mais que todo o gado e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. Gênesis 3:14. Esta maldição não só rebaixa a serpente, mas também a coloca em uma posição de eterna humilhação, simbolizando a queda de uma entidade que possuía conhecimento e poder. Em seguida, Deus se dirige a Eva, e aqui o dilema emocional se intensifica. Deus diz: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Gênesis 3:16. Essa declaração não apenas introduz a dor física, mas também um novo dinamismo nas relações humanas, onde o desejo e a subordinação se entrelaçam, criando um ciclo de dependência e conflito. Para Adão,
A consequência é igualmente pesada. Maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá. E comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado. Porquanto és pó, e ao pó tornarás. Gênesis 3, 17 e 19. Esta sentença não apenas introduz o trabalho árduo e a luta pela sobrevivência, mas também a inevitabilidade da morte, um lembrete constante da fragilidade humana. Essas interações revelam um novo mundo de complexidade emocional. Adão e Eva agora devem lidar com a realidade de suas escolhas, o peso da responsabilidade e a dor das consequências. Eles são forçados a abandonar o Éden, o paraíso que uma vez chamaram de lar, e enfrentar uma existência marcada pela luta e pela mortalidade. Enquanto se afastam do jardim, um novo dilema emocional surge: como encontrar redenção e propósito em um mundo que agora parece cheio de desafios e dificuldades? Essa questão ressoa profundamente, não apenas para Adão e Eva, mas para toda a humanidade. Enquanto Adão e Eva deixam o jardim do Éden, a narrativa bíblica introduz novos elementos que ampliam a tensão e a complexidade da história. Deus coloca querubins e uma espada flamejante para guardar o caminho da árvore da vida, impedindo o retorno ao Éden. Gênesis 3, 24. Este ato não é apenas uma medida de segurança, mas também um símbolo poderoso da separação entre a humanidade e a perfeição divina. A presença dos querubins, seres angelicais de grande poder, e a espada flamejante representam a barreira intransponível entre o homem e a imortalidade. À medida que Adão e Eva se ajustam à sua nova realidade fora do Éden, começam a surgir novas pistas e elementos de intriga. A vida fora do jardim é marcada por desafios, mas também por momentos de descoberta e crescimento. Adão e Eva têm filhos, Caim e Abel, e através deles, a narrativa bíblica explora temas de ciúme, rivalidade e violência. A história de Caim e Abel, por exemplo, revela como o pecado e suas consequências se propagam na humanidade. Caim, o primogênito, torna-se um lavrador, enquanto Abel, o caçula, torna-se pastor de ovelhas. Ambos oferecem sacrifícios a Deus, mas apenas o sacrifício de Abel é aceito. Esse evento desencadeia ciúmes e raiva em Caim, levando-o a cometer o primeiro homicídio da história humana. A pergunta de Deus a Caim: onde está Abel, teu irmão? E a resposta de Caim: não sei. Sou eu o guardador do meu irmão? Ecoam a falha humana em assumir a responsabilidade e a contínua presença do pecado. Enquanto isso, a serpente, embora condenada a rastejar e comer pó, não desaparece da narrativa. Sua presença é sentida de maneira sutil, como uma força de tentação e engano que continua a influenciar a humanidade. A serpente representa a contínua luta entre o bem e o mal, uma batalha que se desenrola em cada geração. Além disso, o texto hebraico sugere que a serpente não está sozinha em seu papel de adversária. Há menções de outras forças espirituais e entidades que interagem com a humanidade, criando um pano de fundo de intriga e conflito espiritual. Essas forças, muitas vezes ocultas, desempenham papéis cruciais nas histórias subsequentes da Bíblia, tornando a luta pela redenção e pelo entendimento divino ainda mais complexa. À medida que a história se desenrola, a tensão atinge seu ápice com a introdução de um confronto direto entre as forças do bem e do mal. Adão e Eva, agora vivendo fora do Éden, começam a perceber as profundas implicações de suas ações. O conhecimento do bem e do mal não trouxe apenas sabedoria, mas também uma carga de responsabilidade e consequências que permeiam cada aspecto de suas vidas. O clímax da narrativa chega quando Deus confronta diretamente a serpente, Adão e Eva, estabelecendo as consequências eternas de suas ações. Deus declara à serpente: porei inimizade entre ti e a mulher,
e entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis 3:15. Esta passagem, conhecida como o proto-evangelho, é vista por muitos estudiosos como a primeira promessa de redenção, indicando que, embora a serpente tenha causado a queda, um descendente da mulher acabará por derrotá-la. Este momento é carregado de simbolismo e significado. A promessa de um redentor que esmagará a cabeça da serpente aponta para uma luta contínua entre as forças do bem e do mal, que se estenderá por gerações. A serpente, representando o mal e a tentação, continuará a influenciar a humanidade, mas a promessa divina de um Salvador traz esperança e um caminho para a redenção. Adão e Eva, agora cientes da profundidade de suas escolhas, são expulsos do Éden, mas não sem esperança. Deus, em sua misericórdia, faz para eles vestes de peles e os veste, simbolizando um ato de cuidado e proteção mesmo na punição. Gênesis 3:21. Este ato de Deus sugere que, apesar da queda, a humanidade não foi abandonada. Há um plano maior em jogo, e a redenção ainda é possível. A narrativa atinge seu ponto mais intenso quando Adão e Eva, vestidos com as vestes providas por Deus, deixam o Éden. Eles carregam consigo não apenas o peso de suas transgressões, mas também a promessa de um futuro redentor. A serpente, embora derrotada temporariamente, continua a ser uma presença constante, um lembrete da luta entre o bem e o mal. Com Adão e Eva, agora fora do Éden, a narrativa bíblica se transforma em uma reflexão profunda sobre as escolhas humanas, as consequências e a promessa de redenção. A história da serpente no Jardim do Éden não é apenas um conto de desobediência, mas uma complexa teia de sabedoria, tentação e esperança. Adão e Eva, ao se ajustarem à vida fora do paraíso, carregam consigo as lições aprendidas. Eles agora entendem a profundidade do conhecimento do bem e do mal, e a responsabilidade que vem com ele. A jornada deles é uma metáfora para a condição humana, uma constante busca por redenção e compreensão em meio às dificuldades e desafios da vida. A serpente, embora condenada a rastejar e comer pó, não desaparece da narrativa. Ela simboliza as forças de tentação e maldade que continuam a desafiar a humanidade. No entanto, a promessa de Deus de um redentor que esmagará a cabeça da serpente oferece uma luz de esperança. Esta promessa ressoa ao longo das gerações, apontando para a vinda de um Salvador que trará a verdadeira redenção. Para os espectadores do vídeo, essa história oferece várias lições importantes. Primeiro, é uma lembrança da complexidade da natureza humana e da constante luta entre o bem e o mal. Segundo, é um chamado à responsabilidade pessoal e à compreensão das consequências de nossas ações. E, finalmente, é uma mensagem de esperança, de que, apesar das falhas e dos desafios, há sempre a possibilidade de redenção e um caminho de volta à graça divina. Se você ficou intrigado com essa análise profunda da história da serpente no Jardim do Éden, não deixe de se inscrever no nosso canal para mais conteúdos como este. Compartilhe este vídeo com amigos e familiares que possam se beneficiar dessas reflexões. E não se esqueça de deixar seu comentário abaixo. Queremos saber sua opinião e suas interpretações sobre essa história fascinante. Para mais histórias bíblicas e análises profundas, assista ao próximo vídeo em nossa série, onde exploramos a jornada de fé e perseverança de Noé e a construção da arca. Junte-se a nós nessa jornada de descobertas e aprendizado.